Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edipo Rafael e eu quero compartilhar com você hoje uma palavra para te encorajar, para te levantar e para te impulsionar para aquilo que Deus ele tem para tua vida. Amém? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que diante das notícias que nós temos vivido, diante de tudo as coisas que nós temos passado em meio a essa pandemia, nós temos percebido que o mundo precisa de uma resposta. E qual seria a resposta que o mundo precisa? A palavra de Deus diz assim no livro de Atos, capítulo 17, versículo número 26, que antes do Senhor criar toda a humanidade, ele já sabia os limites e os tempos em que cada homem viveria sobre a terra. Ele já sabia que você ia estar aqui neste ano, ele já sabia que você ia viver nestes dias. O Senhor levanta homens específicos com propósitos específicos. Quando Israel precisava de um libertador, o Senhor levantou Moisés. Quando Israel precisava de um rei que governasse e estabelecesse o reino de Israel, o Senhor levantou Davi. Quando o Senhor precisou de um homem que construísse uma arca, o Senhor levantou Noé. De nada adiantaria ter levantado Noé em meio a um tempo em que o Senhor precisava de alguém que libertasse o povo de Israel. Pense comigo, o que adiantaria se Noé tivesse construído uma arca no Egito? Não adiantaria de nada. Ou seja, para cada tempo específico, o Senhor Deus tem um homem específico, uma pessoa específica, uma mulher específica. Esses dias, eles são os nossos dias. Esses dias, por mais difíceis que sejam, nós fomos colocados neles, nós estamos vivendo neles, para que nós venhamos ser a resposta que o mundo precisa. Você é a resposta que o mundo precisa, sabe? Só que às vezes, diante do que nós estamos vivendo, diante das coisas que nós temos presenciado, as coisas acabam nos dando medo, ao invés de sermos encorajados. Só que a palavra também diz assim, livro de Êxodo, capítulo número 4, versículo 4, você vai encontrar quando Moisés ele foi diante de Faraó. Quando o Senhor chamou Moisés para libertar o povo, o Senhor não colocou nada na vida de Moisés além daquilo que ele já tinha. E olhando para a vida de Moisés, ele estava apacentando ovelhas no deserto, juntamente com seu sogro. O Senhor simplesmente mandou ele ir se posicionar diante do Faraó. O que ele tinha nas mãos naquele momento era um cajado. E a Bíblia fala assim que o Senhor falou, com esse cajado você vai fazer os sinais que precisa para mostrar que estou sobre a tua vida. Quando Moisés ele chegou diante do faraó, ele lança o cajado no chão. Quando ele lança o cajado, ele se torna uma serpente. E a Bíblia diz assim que Moisés ele temeu a serpente e ele começou a fugir dela. Deus fala assim, ei Moisés, volta, pega pela cauda novamente. Quando Moisés pegou pela cauda, ela se tornou um cajado novamente, aquilo que era. Sabe, tudo aquilo que o Senhor ele vai fazer sobre a tua vida, ele não vai colocar mais nada. Já está sobre você. Aquilo que você carrega já é o suficiente para fazer a obra de Deus nesses dias. Talvez a gente precisa de um preparo, a gente precisa às vezes de um alinhamento, a gente precisa às vezes de um posicionamento, mas o que você é o que você vai ser a resposta para esse momento. Aquilo que você é a resposta para esses dias. E a Bíblia diz assim que Moisés ele pegou novamente e se tornou um cajado. Quando as coisas saem do nosso governo, quando nós abrimos mão, quando sai das nossas mãos, nós acabamos temendo. Eu quero dizer para você, não tenha medo desses dias. Esses dias são nossos. Esses dias são nossos. A palavra do Senhor fala que o Senhor levantou homens específicos para cada dia. Então, se nós estamos aqui, é porque o Senhor espera uma resposta nossa nestes dias. Jesus Cristo volta amanhã. Virou um profeta apocalíptico que está vindo com mais uma revelação. Não, eu não quero dizer para você. Eu quero dizer para você estar preparado. Imagina comigo se você fosse fazer uma viagem sem volta. Uma viagem para você nunca mais voltar. E essa viagem fosse amanhã. O que você faria hoje? Você não estaria com tudo preparado, tudo organizado para você viajar? Ou você não faria tudo aquilo que você tinha para fazer? Falaria com pessoas talvez que você precisa falar, pedir perdão, perdoar, amar, falar alguma coisa que essa pessoa precisa ouvir? Ou seja, faça aquilo que você tem para fazer ainda hoje. Pense que o hoje é o dia teu. Hoje é o dia que o Senhor está te chamando. Não deixe para amanhã. Pense comigo, sim. Tenha na tua mente, sim, que amanhã Jesus volta. Carregue isso com você. Eu não estou dizendo que Jesus voltar amanhã. A palavra diz assim, que ninguém sabe o dia nem a hora em que o Senhor Jesus Cristo virá. O próprio apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses que não andem ansiosos com profecias que estão dizendo ou outras coisas, mas estejam sempre preparados. Esteja preparado para essa viagem sem volta, porque nós vamos ir rumo à eternidade. Então, faça o que você tem para fazer na terra, mostre o para que você veio. Você é alguém que simplesmente existe ou você é alguém que veio para fazer diferença nesses dias? O mundo está cheio de pessoas que somente existem. O mundo está cheio de pessoas que não conseguem ser resposta para nada. Mas que você não seja essa pessoa. Que você mostre o para que você veio.
que você mostre para que você está aqui. Eu não sei, talvez, o que você tem na tua mente, talvez o que Deus ele te chamou no lugar onde você está, na esfera onde você está posicionado, no lugar onde o Senhor colocou você, seja a luz, faça com amor tudo aquilo que você está fazendo. Você tem sido um termômetro ou você é um termostato? O termômetro, ele simplesmente mede a temperatura do ambiente, mas ele não consegue influenciar em nada. Ele simplesmente está ali para dizer se está quente, está frio, a temperatura que está. O termostato não, o termostato ele está num lugar, quando ele é colocado naquele determinado lugar, quando ele vê que a temperatura foge do controle ou a temperatura passa de uma marca específica, ele entra em funcionamento. E quando ele entra nesse funcionamento, ele influencia a temperatura à sua volta. Você é somente alguém que tem observado notícias tristes, você é somente alguém que é um repórter do caos, aquele que só passa coisas que entristecem, que magoam, ou simplesmente está ali para dizer, hoje está legal, hoje está ruim, hoje foi bom, hoje não foi bom. Ou você está ali para mostrar a diferença quando as coisas estão saindo do normal. Entre em funcionamento. Dias difíceis são gatilhos para pessoas que têm em mente que não estão aqui somente para existir, que estão aqui para fazer algo. Então entre nesse posicionamento, se posicione nesses dias, se posicione para tudo aquilo que o Senhor Deus te chamou. Lembre comigo, pense que Jesus volta amanhã. Jesus ele volta amanhã. Pense assim, Jesus volta amanhã. Esteja preparado como se hoje tivesse que cumprir tudo o que você tem que fazer. Seja lá a tua carreira empresarial, seja a tua carreira profissional, seja o que for que você tem na tua vida. Teu ministério, o teu casamento, talvez você tenha que consertar, o teu namoro, talvez você também tenha que consertar. Seja lá o que for, faça hoje, porque Jesus volta amanhã. Pense assim, valorize todos os pequenos começos. Valorize os pequenos começos. A palavra diz assim no livro de João, capítulo número 6, que Jesus estava diante de uma multidão de mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, para alimentar. Quando Jesus estava pregando, aquela grande multidão em volta dele, Jesus percebeu que eles estavam com fome. Os discípulos vieram e falaram, mestre, temos que dispensar a multidão porque não temos alimento. Jesus manda eles conseguirem alimento. E um deles disse assim, nem que nós tivéssemos 200 denários, nós não iríamos conseguir alimentar essa multidão. 200 denários era como se fosse 200 dias de serviço, o valor de 200 dias de serviço. Só que de repente Jesus fala assim, não, consigam comida. E quando eles vão, eles encontram um rapaz. Algumas traduções da Bíblia diz um rapazinho ou um menininho que estava com 5 pães e 2 peixinhos. Naquele momento, Jesus pega aquilo dali e manda a multidão se sentar. Ele não ora para multiplicar, ele não ora para aumentar. Ele simplesmente dá graças e começa a repartir. Ele começa a distribuir. Faça isso sobre a tua vida. Talvez hoje você tenha somente 5 pães e 2 peixinhos, ou talvez você tenha um menininho trazendo aquilo que você precisa para fazer alguma coisa. Mas valorize o menininho e valorize as pequenas coisas que você tem nas suas mãos. Não espere Deus aumentar, porque Deus ele não vai aumentar nada sem que você comece a distribuir. Distribua aquilo que está sobre você, faça a diferença nessa terra, faça alguma coisa, mostre, seja bênção na vida de outras pessoas, seja resposta para o mundo, seja resposta para pessoas em volta do teu trabalho, na escola, na universidade, na tua casa, aonde quer que você esteja. Seja resposta, mas não fique parado. Seja grato por aquilo que Deus tem para você, porque você é chamado para esses dias. Você foi colocado nesses dias com um propósito específico. Você não é um acidente, você não caiu aqui de paraquedas somente por cair. Você não está passando por tudo isso somente por passar. É porque Deus tem algo com você nestes dias. Que você fique com essa palavra e que você se sinta impulsionado a fazer a diferença nesses dias. Deixe teu like, se inscreva no canal. Vocês já sabem tudo isso que a gente tem que falar. O YouTube acha legal isso e quanto mais você compartilha, quanto mais você deixa teu like, mais ele envia para os confins da web. Então, até a próxima ou até a eternidade. Deus abençoe.